Homilia do quinto domingo do tempo comum do ano C. O Evangelho de Lucas 5, 1 a 11, no dia 6 de fevereiro de 2022. E nós vemos nesse texto uma missão para cada um de nós. As leituras desse domingo, elas mostram que Deus chama continuamente as pessoas para uma missão. E justamente nos tornamos discípulos na medida em que respondemos ao chamado de Deus. O Evangelho de hoje quer mostrar que os critérios de Deus para chamar não são os nossos critérios, normalmente baseados na meritocracia ou na retribuição. Não chama a todos para a mesma tarefa, para o mesmo trabalho, porque há uma multiplicidade de vocações e também ninguém é deixado de lado, ninguém fica abandonado por Deus e nem há um chamado que seja superior aos outros. Todos são chamados de Deus e todos são chamados por Deus. Mas há também diferenças. As diferenças se encontram no lado das respostas que os seres humanos vão dando. Nesses textos, a figura de Pedro vai tomando destaque, porque Lucas, na sua narrativa, vai mostrando que Jesus, para ensinar, usa a barca de Pedro, é ele que pôs a barca à disposição, é Pedro que obedece depois a palavra de Jesus, indo contra a lógica humana de um experiente pescador e lança de novo as redes. Pedro obedece em atenção à palavra de Jesus e não seguindo a sua competência profissional. Toda essa cena no mar com a pesca é simbólica. O que o evangelista quer nos mostrar é uma parábola sobre a necessidade dos discípulos, sob pena de um trabalho infrutuoso e ineficaz, confiarem na palavra de Jesus. Jesus está chamando os discípulos da igreja para que anunciem a boa notícia do reino. Alguns traços narrativos nos iluminam e confirmam essa interpretação. Em primeiro lugar, nós vemos uma mudança de cenário. Estamos no capítulo 5, nos capítulos anteriores, no capítulo 4, de modo especial, o evangelho que foi lido nos domingos passados. Jesus está pregando nas sinagogas, na Galileia, primeiro em Nazaré, depois em Cafarnaum, mas não teve muito sucesso. Seus conterrâneos ficaram furiosos, expulsaram-no e até tentaram matá-lo, jogando-o no precipício. O ensinamento não teve aceitação naqueles ambientes religiosos, nas sinagogas, embora o evangelista vai mostrando que, contrariamente, as multidões procuram Jesus. Em Lucas 4 termina o capítulo dizendo que Jesus pregava também nas sinagogas da Judeia, não só da Galileia. Agora Lucas muda o cenário, não estamos mais em ambiente religioso, na sinagoga, mas nas margens do lago de Genezaré, Kinneret, a palavra hebraica, e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. E ali Jesus viu as duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lançavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. O lago não só não é um ambiente religioso, a sinagoga, mas é também uma fronteira entre as terras abençoadas, terras do povo judeu, com as terras pagãs. E Jesus ensina ali e as pessoas se amontoam para ouvi-lo. A multidão era atraída pela palavra. É coisa importante porque exatamente a palavra
É na palavra que haverá o confronto para a formação dos discípulos, como ficará demonstrado por Lucas ao longo dos Atos dos Apóstolos, porque no caminho desse confronto das palavras, com a palavra e anunciando esta palavra, vão se formar as primeiras comunidades, e é o modo como os discípulos enfrentam a missão de anunciar a palavra do Evangelho. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem, depois sentou-se e ensinava as multidões. Afastado da sinagoga, as multidões o ouvem. Os religiosos não. As multidões o ouvem. Há um contraste claro do ambiente de trabalho com o ambiente das pessoas religiosas. Pedro vai emergindo como um personagem importante. Jesus sobe na barca dele e pede a ele que se afaste um pouco da margem para ter uma perspectiva. Parece que da terra, do nosso ambiente, não é a perspectiva certa. E é de fora que vem essa perspectiva. Sentar-se à postura do mestre que ensina. É quase uma posição, agora Jesus, é quase como se Jesus tomasse agora uma posição de pescador, lançando não a rede, mas a sua palavra, para ver se ela é capaz de produzir frutos. Ensina. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. As águas mais profundas significam pessoas mais profundas, mas também ir na profundidade das pessoas, onde não há tantos obstáculos, onde não há resistências. A mentalidade de Pedro se reflete na maneira como ele se dirige a Jesus. Epistata. Epistata é uma palavra grega que significa chefe, um superintendente, alguém com um grau superior. Pedro tem essa mentalidade de classe, hierarquia, de chefia. Vê Jesus simplesmente um superior e confessa a este chefe o fracasso de toda uma noite de trabalho. Mas diz: sobre a tua palavra lançarei as redes. A ordem de Jesus, claro, inesperada, eles já tinham lavado as redes. Também inadequada, pois se pesca de noite, não de dia. Isso põe em risco a reputação de Pedro como pescador, lançar as redes de dia. Poderia ser motivo de chacota, de abuso. Mas é claro que Pedro, em obediência a Jesus, vai lançar as redes, mas a sua obediência não é cega. Porque ele já conhece Jesus. No capítulo 4, Jesus já esteve na sua casa, a palavra de Jesus já curou a sua sogra. Então Pedro percebe que Jesus tem uma força especial, que é um personagem importante e que atrai muitas multidões. Pedro não vai cegamente atrás do primeiro pregador que aparece. Ele tem já uma experiência. E assim então fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Para compreender essa imagem, nós precisamos buscar uma iluminação no capítulo 47 do profeta Ezequiel, quando vemos as águas saindo do templo em direção ao oriente, o templo de Jerusalém. E dessas águas há uma abundância de peixe, e por onde essa água passa haverá vida, e levará vida a todo lugar onde essa torrente poderá chegar. Lucas está relendo esta passagem e mostrando que esta promessa profética sobre a abundância que sai do templo não sai mais do templo, mas sai agora da palavra
de Jesus. É da obediência à palavra de Jesus que se tem essa abundância de peixes de que fala Ezequiel. Lucas, portanto, relê essa promessa em chave cristológica. Cristo é a palavra de Deus feita carne. E sempre que a comunidade trabalha com afinco, confiando na palavra, os frutos são produzidos. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Típico da narrativa de Lucas, essas descrições hiperbólicas, um pouco exageradas. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. Lucas chama então Pedro pela primeira vez, o que recorda a sua cabeça dura, pedra. Agora ele chama Jesus de Senhor, Kyrios, e chamando de Senhor, está refletindo uma compreensão divina de Jesus. E a compreensão divina de Jesus incutia medo, não se podia chegar perto. A proximidade com o divino causava morte, devido à superioridade de Deus. Agora, faça-me porque sou um pecador não significa que Pedro é imoral, mas pecador é a condição da criatura inferior, e como tal não pode aproximar-se daquilo que é sagrado. Típico das religiões separarem sacro do profano. Algumas pessoas acima das outras, umas sagradas, outras profanas. O divino devia incutir medo nas pessoas. Isso tem que acabar. Jesus veio exatamente para os pecadores. Jesus veio derrubar os muros de separação, como diz na carta aos Efésios. E continua o evangelista, é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. O sentimento de espanto se apoderou também dos outros. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E aqui temos outra palavra importante. Apotunin anthropos esei zorgon. Zorgon. Não diz pescador, mas literalmente irás pegar homens viventes. Difícil traduzir zorgon, um particípio, vivos, viventes, né? Homens viventes. Jesus afasta o temor das religiões para que as pessoas não se sintam rebaixadas, distantes, tira o medo, faz com que se sintam grandes e maduras. De agora em diante, abre o futuro, perspectiva de esperança. Não pescar, vão apanhar, zorgon. Homens viventes, ao contrário da pesca que, tirando o peixe, o leva para a morte. A pesca produzida pela palavra leva o ser humano para a vida. Homens viventes, apanharás homens viventes com a palavra de Jesus. Tira-os das situações de perigo, de mar, de morte, e leva-os para situações onde possam viver com segurança. Claro que aqui não se trata de uma santidade moral que significava separação, mas Pedro é convidado e os apóstolos a serem apanhadores das pessoas que estão em dificuldades. Isto é, são aqueles que vão levar a boa notícia aos pobres para tirá-los das situações de morte e trazê-los à vida. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. É um processo de cada vez mais deixar para trás as coisas que atrapalham o seguimento. A fé não é feita por um dogma, uma ruptura radical, espontânea, momentânea, mas é um processo seguindo a palavra,
um amadurecimento. Com isso vão deixando para trás tudo aquilo que atrapalha e por isso vão produzir os frutos da palavra. Conclusão, lembremos que trabalhar em nome próprio, para lucro ou vantagem própria, não vai produzir nada. A noite toda e nada pegamos. Mas, obedecendo a palavra de Jesus, em atenção à tua palavra lançarei as redes, o resultado é simplesmente extraordinário. Qual é o lugar da palavra de Deus em nossa vida de cristãos, de religiosos, de fé? Qual é o lugar do Evangelho? Bom domingo a todos.